Meu querido e minha querida, você que ligou esse vídeo agora, nesse momento, estou aqui novamente para anunciar a palavra de Deus. Sim, veja esse título, Falsos Apóstolos. Essa palavra não vem de mim, essa palavra não vem de homem nenhum, mas essa palavra vem da própria palavra de Deus. E eu gostaria que você já começasse junto comigo a abrir a palavra de Deus na segunda carta aos Coríntios. O apóstolo Paulo, ele relata sobre isso. Já naquela época, aos Coríntios, o apóstolo Paulo já relatava sobre isso. Essas mensagens, quando a gente fala sobre falsos profetas, falsos apóstolos, falsos pastores, falsos líderes, quando a gente prega sobre isso, os únicos que não gostam são verdadeiramente aqueles que são falsos. Porque o cristão verdadeiro, aquele que foi chamado pelo Senhor Jesus, aquele que crê no Senhor Jesus, que teme ao Senhor, e aquele pregador também, aquele líder que teme ao Senhor, ele não fica chateado com a mensagem dessa não, meu querido e minha querida. Pelo contrário, ele vai pregar justamente contra isso. Porque esses falsos apóstolos, falsos pastores, eles são mensageiros de Satanás. E eu vou te provar isso lendo a Bíblia. Eu vou te provar isso dentro da palavra de Deus na nova aliança. O apóstolo Paulo nos alertando aqui. Então, eles não gostam disso. E a nossa luta é contra quem? É contra o diabo. É contra as potestades malignas. E é contra os seus enviados. Satanás, ele não se preocupa com aqueles que estão no mundo já fazendo a vontade dele, não, meu querido e minha querida. Ele se preocupa justamente com aqueles que buscam ao Senhor. Ele sempre quis destruir o que é a igreja. E a igreja de Jesus. Mas só que o Senhor Jesus disse que a porta do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é por isso que o diabo não consegue derrotar a igreja. Não consegue, nunca vai conseguir. Porque quem vela por ela, quem cuida dela, é o próprio Senhor, que é o cabeça da igreja. Aleluia. Eu falo em Jesus, eu fico tão alegre. Olha, meu querido e minha querida, se nós examinarmos as Escrituras, não seremos nunca enganados pelos falsos apóstolos e falsos profetas. Mas eu gostaria que você lesse junto comigo. E para isso eu gostaria que você abrisse as Escrituras. Eu vou abaixar a cabeça para ler aqui junto com você. Na segunda carta aos Coríntios, do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, a partir do versículo 13. Olha só, vamos ler junto, meu querido. Vamos ler. Eu estou te pedindo, minha querida, meu querido, você que está lendo, você está com esse vídeo aí agora, você ligou esse vídeo. Eu estou pedindo a você, meu amado e minha amada, para você abrir as Escrituras junto comigo e vamos ler juntas as Escrituras. Eu não prego nada de mim mesmo, eu sempre peço para abrir as Escrituras. Vamos examinar juntos. Se eu estiver errado, aí meu canal está aberto aí. Tem pessoas que me criticam, tem pessoas que falam mal, tem pessoas que já estão a favor, tem pessoas que estão do meu lado, que falam, olha, não verdadeiramente você está falando a verdade. Agora já outros já não gostam. Meu canal está aberto. Se eu estiver errado, se a palavra de Deus estiver errada, você tem que falar, né? Eu vou ler aqui a palavra de Deus junto com você. Olha só o que diz assim a palavra de Deus. Versículo 13. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Olha só que a palavra de Deus está falando através do apóstolo Paulo. Porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos. Sabe o que é fraude, meu querido e minha querida? Sabe o que é fraude? Fraude é engano. Fraude é a pessoa que usa de engano. É aquele que não é verdadeiro, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha só, obreiros fraudulentos. Fraudulentos, né? A definição de fraude é ato praticado de má fé. Quer dizer, a pessoa já pratica alguma coisa de má fé, já com má intenção. Então isso é fraude. Então você começa a analisar. Nós não precisamos falar nome de ninguém aqui no ar, nós não precisamos falar nome de ninguém. Basta você ter o discernimento. Peça a Deus discernimento. Peça ao Pai, Senhor, tem misericórdia de mim, Jesus Cristo, me dá o discernimento. Discernimento de espírito, discernimento da tua palavra. Nós precisamos de um discernimento, meu querido e minha querida. E o Espírito Santo ele nos dá. Então diz assim a palavra, continuando, né? Transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Olha só, o que o apóstolo Paulo está falando? Eles se transfiguram
em apóstolos de Cristo. Eles parecem ser realmente um apóstolo de Cristo. É isso que a palavra de Deus está falando aqui. Eles parecem ser um apóstolo de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Olha só, Satanás ele atua atualmente, meu querido e minha querida, no meio do povo de Deus, se transfigurando em anjo de luz. E a nossa luta não é contra a carne e sangue. A nossa luta é contra o Satanás, contra Satanás e seus demônios, seus anjos decaídos. Os anjos decaídos, que são os demônios. E ele se transfigura em anjo de luz, é que está escrito aqui a palavra. Ele não vem como leão, mas ele não vem como um bicho ruim, não, ele vem como um anjo de luz. Olha só. Não é muito, pois, olha só, vamos ler junto, meu querido. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Agora você analisa comigo. Jesus Cristo falou, lá em Mateus 7, versículo 21 em diante, eu gostaria que você também abrisse as escrituras, lá em Mateus, no capítulo 7, e eu gostaria que você lesse junto comigo, olha só. Vamos ler junto? Mateus 7, versículo 21 em diante, o que o Senhor Jesus diz? Olha só. A partir do versículo 21 ele diz assim, ó: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Ó, Jesus falando, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Ou seja, não pregamos o teu evangelho? Olha só o que eles falam. Não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? Olha só o que eles vão falar. Mas no teu nome nós expulsamos demônios. Olha só. E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Fizeram muitas maravilhas em nome de Jesus. Olha só, meu querido e minha querida, no versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade, meu querido. Aí muitos pensam que a iniquidade é só o adultério, é só a prostituição. A iniquidade é só de engano, de mentira, você não respeitar o seu irmão, sua irmã, você enganar o seu próximo, enganar o seu irmão, a sua irmã, usando o evangelho para tomar dinheiro do povo, usando o evangelho para enriquecer. Porque Jesus não falou isso. Ou eu estou enganado? Ou eu estou errado? Quando Jesus disse, de graça recebeste, de graça dai, sou eu que estou dizendo essas palavras ou foi o Senhor que falou? Jesus falou para que nós pregássemos o evangelho por amor. E o que nós vivemos hoje? Apóstolos, homens, pastores, sempre cobrando quantias terríveis para pregar a palavra de Deus, cobrando quantias altíssimas, enriquecendo do nome de Jesus. Será que eles não conseguem entender essas passagens da palavra de Deus, não? Será que esses homens não conseguem? Será que eles examinam tanto, eles lêem as escrituras e não conseguem entender o que está escrito aqui? Meu querido, agora eu gostaria que você fosse lá em Timóteo, na segunda carta do apóstolo Paulo também a Timóteo. Eu gostaria que você lesse no capítulo 3 e no versículo 5, que diz assim, ó. Olha só o que diz, olha só como é claro. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Olha só o que a palavra de Deus está nos instruindo. Aí tem pessoas que falam assim, mas não importa que eu estou naquela igreja, eu faço parte daquela congregação, daquela denominação, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, dou tudo que o pastor pede, não importa. O que ele vai fazer com o dinheiro é problema dele, o importante é que eu estou dando. Aí olha só que a palavra de Deus está orientando, meu querido e minha querida, aqui, ó. Vê se sou eu que estou falando, não é a palavra. Destes, afasta-te, que a palavra está mandando fazer. A palavra de Deus está falando para se afastar. Meu querido e minha querida, é momento de despertamento espiritual. O Espírito Santo tem alertado a igreja.
Ninguém pode dizer que nunca ouviu falar. Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito tem dito às igrejas, à igreja. Você faz parte da igreja de Jesus. A igreja de Jesus não é rótulo denominacional e nunca foi. A igreja de Jesus é todo aquele que crê no Senhor Jesus, que o recebeu como único Senhor e crê no seu nome. E onde estiverem reunidos 2 ou 3, reunidos no nome de Jesus, a igreja aí está presente. Então, meu querido e minha querida, a verdadeira igreja de Jesus, onde tem 2 ou 3 reunidos no nome dele, para adorá-lo, para exaltar o seu nome. Não é para ninguém exercer autoridade um sobre o outro, não. Não é para tomar nada do seu próximo, não. Pelo contrário, quando os apóstolos, quando a igreja começou lá em Atos capítulo 2, os apóstolos apanhavam dinheiro do povo. Vocês examinem as escrituras. Cada um dava conforme no seu coração. Ninguém era obrigado a dar nada. Só que era repartido entre os necessitados. E nada faltava a ninguém. Mas é isso que nós vemos nos dias aí atuais. Antes de eu nascer, antes de eu vir a esse mundo, é isso que nós vemos. Meu querido e minha querida, pare para pensar. Raciocine, use sua inteligência, examine as escrituras. Eu não estou falando de mim mesmo, não. Eu estou aqui no meio de comunicação mundial para falar para você que Jesus Cristo é o Senhor e Ele voltará, aleluia. E Ele voltará para arrebatar a sua igreja. E Ele vem buscar um povo santo, um povo lavado e remido no sangue dEle. Louvado seja o nome do Senhor. E o que eu estou falando aqui sobre falso profeta, falso apóstolo, está escrito aqui ó, na palavra, não estou inventando nada. Eu estou mostrando para você e pedindo a você para abrir as escrituras e ler. Os únicos que não gostam, quando nós pregamos dessa forma, quando um pregador se levanta para pregar dessa forma, os únicos que não gostam são os falsos profetas. Sabe por quê? Porque eles querem continuar enganando o povo. São os falsos apóstolos, porque eles querem continuar enganando o povo. Então, quando alguém se levanta para mostrar as verdades da palavra de Deus, eles não gostam. Porque eles têm a aparência de piedade. É o que diz a palavra aqui, olha só. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te, é o que o apóstolo Paulo está orientando. Destes, afasta-te. Então, nós temos que seguir a Jesus Cristo. Temos que buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar, meu querido e minha querida, porque Jesus Cristo irá arrebatar a sua igreja, que somos nós. É todo aquele que crê nele, todo aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê será condenado. Assim diz a palavra do Senhor, que disse foi o próprio Senhor Jesus. Então que você possa crer em Jesus, meu querido, crer no Senhor Jesus, e o Senhor vai te abençoar mais e mais. Que Deus te ilumine, te esclareça. E clame ao Senhor, invoque o nome do Senhor a todo momento, chame por Ele, invocar é você chamar, fala, ó Senhor Jesus, eis-me aqui, Senhor Jesus, glória a teu nome, Senhor, invoca o nome do Senhor no teu aposento, dentro do teu quarto, que Ele vai te ouvir. Ele é maravilhoso, Ele está vivo, Ele ressuscitou em carne e subiu em carne e osso para o céu, e Ele vai voltar nas nuvens com todo o poder e toda a glória, com os seus santos anjos. Que Deus te abençoe em nome de